segundo ano eu já chego assim, Mas velho. Segundo ano é animação pura. segundo ano é meu xodó. Você. Ó, gente, não é brincadeira, não, viu? A gente tem um jogo muito verdadeiro com o outro e ele. Vocês não são meus alunos, só os do super colegial, mas ele só tem elogios, viu? Esse Até segundo a ano, galerinha esse do segundo. Monet, que eu não convivo sempre assim, até engraçado esse dia, hoje eu estava lá, e aí alguns alunos do segundo ano falando comigo, professor, quando é que vai ser a aula? Eu digo, aqui, que legal, porque não são meus alunos, vai cara a galera toda, mas do Monet não, então, assim, é uma É, vibe legal e diferente. é uma pena, gente, que não deu para, logisticamente, a gente fazer como havíamos dito na aula, que seria já um encontro ao vivo, né? Não seria presencial, mas seria ao vivo. Mas por questões logísticas, a gente ainda vai naquele modelo, só que com aulas de 1 hora, né? No formato que vocês têm na escola, 65 minutos, né? 1 hora, e semanal. Semanalmente vocês vão ter essa aula baixada, ok? É aula de conteúdo de simulado, é aula de conteúdo de prova, vocês já estão focados em prova, tá? O segundo ano já fica ali, que pega o calendário e já pensa 2024, tá? Enquanto o terceiro ano está vendo 2024 na universidade, o segundo está vendo 2024 no terceirão, pensando assim, se eu me dedicar agora, ano que vem eu vou estar numa revisão. 90% revendo e 10% de coisa nova, tá? Então, nosso convite é que realmente a gente acolha isso, abrace, integre de verdade, coloque isso como assuntos importantes e vamos percorrer muita coisa interessante aqui, nos 20 capítulos, 5 por cada material, vai até o D, né? E isso está começando exatamente, começou sábado, né? Esse sábado que passou. No segundo bimestre teremos outro encontro presencial com vocês, tomara que seja tão bom quanto foi o primeiro. E no terceiro bimestre a mesma coisa, no quarto bimestre a mesma coisa. Vamos seguir exatamente a ordem dos livros. E boa tarde, professor Ronaldo, boa tarde para a gente, mas para os meninos pode ser, por exemplo, boa madrugada, né? Boa madrugada, um bom dia de sábado de manhã, acordando com aquela malemolência própria de um cidadão baiano soteropolitano. Eu sou soteropolitano, eu sou baiano, eu sou de Salvador, tem que ter música, né? É interessante porque Salvador, fazendo uma festa, é também considerada a festa da música brasileira, né? Que a gente tem aqui como é que eu poderia falar do jeito bem caetano, ser uma expoência musical. É mesmo, uma expoência, não é? Se for Gil, ainda tem, não é? Não é? Bom, nosso primeiro conteúdo, que é um conteúdo que eu adoro, e o Ronald também, porque tem muito a ver com sociologia, aspecto sociológico, são os estudos culturais, né? Caminhar dentro do que a gente considera os conceitos, né? E, assim, os conceitos, a gente estava falando isso no primeiro ano, na aula do primeiro ano, que foi, a gente fez antes da de vocês, exatamente trabalhando por que o conceito é algo necessário, né? Um norteador. O conceito norteia, o conceito é um condutor, não é? A corrente do rio é o que nos leva. Então, assim como numa questão a gente tem que dar muito um valor ao enunciado, nos estudos a gente precisa conceituar, porque a gente só acerta a prática quando a teoria faz sentido. E a teoria básica é iniciada pelos conceitos, tá? Então, a gente começa exatamente por um ponto, o Ronald deve ter tido um probleminha de net, daqui a pouco ele retorna, tá, gente? Por um ponto que é o conceito de cultura. Que negócio é esse, Paula?
a que chamamos cultura. O interessante é que tem muita gente que leva a cultura para o aspecto da academia, né? Cultura, aê, professor! Quando o senhor desaparece, eu fico O negócio aqui preocupado. tá ruim, tá chovendo demais. E está Chovendo chovendo demais, muito muito mesmo. vento, a internet tá na luta. Eu sei, Tá porque na luta, mas eu vambora disse lá. aos meninos, professor, tomara que não se machuque, porque cai assim, e quando a gente tem 50 anos, quando cai, pode Não, é se engraçado machucar. que eu tô oscilando aqui de internet para internet, porque aqui tem essa coisa, quando chove muito, por causa da questão da praia, dos cabos e todas as coisas mais. Mas vambora lá. Eu estava ouvindo parte do que você falou, só perdi um pedacinho, mano. Do conceito, né? Então, bora lá, bora Então, conceitualizar. o conceito de cultura é algo muito amplo. O conceito de cultura é algo Muito. muito abrangente. O conceito de cultura é algo muito rico. Nesse caso aí, a abrangência é a riqueza. Por exemplo, tem gente que acha que cultura é o cara entrar na universidade, ser graduado, pós-graduado, mestre, doutor, pós-doutor, MBA, e aí não tem mais para onde ir, ele já está com o ego que não cabe nem na Arena Fonte Nova, de tão grande, porque ele é um conhecedor. Só que o conceito de cultura é muito mais amplo, né, Ronald? Inclusive hoje choca bastante com a ideia do próprio homem culto renascentista, que era alguém que sai do conhecimento da igreja, que já era um conhecimento muito grande, para o conhecimento humanístico, por isso que renasce, né? Mas tem uma coisa que é muito interessante, porque quando eu trato a questão do funcionalismo da sociologia, eu digo para eles, cuidado, porque a antropologia no século XIX, ela não nasce para conceituar a cultura de uma forma positiva, e sim para dizer quem tem contra quem não tem, podendo quem tem dominar quem não tem. É bem etnocêntrico, né? É etnocêntrico e especificamente eurocêntrico. Então, quando a gente vai para falar dessa questão dos estudos culturais, é muito importante separar que na sociologia o funcionalismo nasce logo ali com Durkheim, século XIX, mas que na antropologia, já que a gente está trabalhando cultura, ela só vai aparecer década de 30, 40, com o Franz Boas, alguns falam Boas, Franz Boas, que foi o cara que orientou, assim como Malinowski, orientou. Tem um quadro se movendo na sua estante. Tem gente que você vê que tem gente que mora ali, essa tricolorzinha. Então você tem aí o Gilberto Freire, que apesar de ainda trazer questões questionáveis, mas já dá um salto quantitativo na ideia de cultura para o funcionalismo, ali junto com o pessoal da década de 30, trazendo ali que cultura depende do lugar, tem que ter um estudo em loco e que cada cultura tem o seu valor. Mas olha, isso é muito importante, viu? Isso é muito importante. Cada cultura tem o seu valor. E que não existe valor maior ou menor. Essa semana eu estava conversando com os meninos do terceiro ano, aí uma menina falou assim, tá trabalhando no Durkheim e falando da questão do fato social como moral, papá, legal. Aí ela falou assim, uma cultura boa, uma sociedade mais desenvolvida culturalmente, eu digo, para por aí. Nunca coloque a palavra desenvolvimento associada à cultura. Quando você usa desenvolvimento, você pode falar de tecnologia, você pode falar de economia, você pode falar em bem-estar social, mas culturalmente não existe mais, nem menos, nem desenvolvido, nem não desenvolvido. Cultura, cada uma tem seu valor e tem igual relevância. A maneira como ela traz já entra na banalidade do mal, né? Porque vem essa ideia de uma cultura desenvolvida, uma sociedade mais desenvolvida culturalmente. Isso é etnocentrismo, isso é darwinismo social, isso é o que a gente considera um absurdo, produzido no século XIX. Então, quando a gente fala de cultura, tem que ter esse cuidado. Principalmente, aí a professora Paula pode me corrigir se eu falar alguma besteira, principalmente quando você vai tratar isso em redação. Tratar a palavra cultura associada a mais ou menos desenvolvido
é um pecado grave para a questão da sua composição, da sua fala. Se chegar na universidade e abrir para falar isso, você pode estar falando de medicina. Ah, tem uma sociedade mais desenvolvida na área da medicina. Beleza. Tem uma sociedade mais desenvolvida na área automobilística. Beleza. Bem-estar social, saúde, segurança. Pode sim ter sociedades mais... Cultura. Menos cultura. Cultura, todo mundo... Mais do que tudo. Exatamente. Tá? E assim, é muito legal a gente poder dizer isso, sabendo que do outro lado da tela tem alguém que escuta e compreende. Porque, inclusive, hoje, não se deve usar o termo norma culta. Porque, por muito tempo, e entrando exatamente nisso que meu amigo está falando aí, se entendeu que a norma culta era uma norma privilegiada, superior. Agora é uma norma padrão ou formal. Porque culta vem de cultura, e cultura é algo que todo mundo tem e que não existe nem maior valor e nem valor. Todas têm seu valor. E tratando a palavra norma, que vem de nomear, nomos, que quer dizer lei. Então, a lei da cultura ficaria algo bem estranho. Muito. Imagine. E aí, por isso é etnocêntrico. A gente está falando, na aula do 3º ano, Ronald, eu estou entrando em cultura indígena. Sim. E eu começo falando dos europeus para falar dos indígenas, dos povos originários. Sim. Porque tudo que se pensa que se sabe, eu vou tirar o tudo, porque tudo é muito, tá? Mas eu vou dizer que 98%, que é quase tudo, e se entende saber que, na verdade, não se sabe, porque é uma coisa que foi fomentada, inventada a partir do olhar do outro, e esse outro é o europeu. É um começo de aula que dá pano para manga, porque, assim, quem é o outro, se o outro não pode falar de si durante séculos? Quem é Ronald? Se Ronald não pode falar dele, porque o outro não deixa. E não deixa porque acha que Ronald é inferior. Naturalmente, parte daí. E o etnocentrismo? Tá? É eurocentrismo. E o eurocêntrico começa bem do eu. É bem egóico isso. É bem ego. E até hoje a gente tem coisas assim culturalmente absurdas. Eu citei um exemplo de uma pessoa que eu conheço que uma vez no carnaval começou a paquerar. Hoje é o verbo ficar. Eu acho esse verbo tão estranho aos meus ouvidos. Quando a gente fala de trocar carinho, né? Bom, enfim. Ela ficou com o francês e achou aquilo sensacional. E ficou com o francês. Aí eu fiquei com o francês, eu fiquei com o francês, eu fiquei com o francês. E repetia, porque eu fiquei com o francês, como um sinônimo de valor. E aí, na sala, eu jogo, se fosse um francês, fosse um baiano, um alagoano, um sergipano, se fosse um gaúcho, é melhor do que um baiano, né? Então, há uma estigmatização do conceito de cultura. Por isso, a gente traz o Taylor, dizendo aqui que é um conceito complexo que inclui uma série de itens que vão de conhecimento e crença até hábitos e tradições. A cultura do indígena é inferior à do homem cosmopolita. O homem paulistano tem uma cultura mais rica do que o nordestino. Que isso, gente? Logo no Brasil, eu coloquei essa imagem aí porque eu acho ela fantástica, sabe, Ronald? Eu acho que é isso que a gente é. Como diria o velho e bom Darcy Ribeiro, o Brasil é um encontro de gente desencontrada. Mas nesse encontro tem tanta riqueza. A gente podia, pelo menos, ter gratidão. Se não tiver em hora nenhuma, quando se sentar à mesa e comer uma boa feijoada, ou num restaurante por quilo,
você botar um quibe junto com um pedaço de pizza, um sushizinho do lado. É muita cultura que se mistura nesse cardápio, fazendo a brincadeira do jogo. Isso é um grande banquete que a gente tem. Mas, como a gente não está acostumado a ter banquete, quando está diante de um, não o enxerga. A cultura brasileira é um banquete. Tá? E isso é muito forte. Eu aprendi isso relativamente cedo, né? Eu tinha já uns 20 e poucos anos, e uma vez um monge alemão, ele disse: meu irmão, antes de viajar pelo mundo, conheça o mundo que é seu Brasil. Um alemão. Eu fiquei, né? Sabe que às vezes quando a gente recorda de certas coisas que a gente ouve na juventude, ali com poucos anos, você fica assim, o que é que eu estou ouvindo? E com o tempo isso vai ganhando significado. Então, vai fazendo sentido, né, Ronaldo? Vai fazendo sentido, porque aí você vai ali em Pernambuco, e aí vai para Recife Antigo, depois Recife Antigo, aquele sotaque maravilhoso que mistura ao mesmo tempo puxado, português bastante puxado, e o titia, que é muito próprio do Nordeste. Titia. E com Butá, é muito lindo. Aí você vai lá para Olinda, gente, é um mundo. Você sai dali, vai para Alagoas, você sai dali, vai para o Maranhão, respirar aquilo ali, você diz assim, poxa, e você, antes de ir para lá, você começa a ir para o interior da Bahia, os municípios, cada cultura, cada coisa. Você vai para ali, para a região da Chapada, é uma pena que as pessoas vão sempre para os mesmos lugares. Tem tanta coisa bonita ali. A Chapada é um mundo. Não, a Chapada é um mundo, e assim, quanto mais, né, parece, né, fazer uma analogia meio tosca, mas é o mundo egípcio. Quanto mais você mergulha, mais tem coisa para encontrar. Então, assim, você desfazer desta cultura ou de qualquer outra cultura é, no mínimo, sinal de grande ignorância. Então, não pequem por isso. O que é ignorância? Ignorância não é você não ter o conhecimento, é você se negar a querer conhecer. Não é? Você diz assim, eu não quero saber porque eu vou lá. Tudo bem, vá no Louvre, fantástico. Mas conheça o Brasil. Vá ouvir o maracatu, vá escutar o frevo, vá ver o povo dançando, vá ver o congado, veja essa riqueza maravilhosa. E se tiver possibilidade de viajar no mundo, não deixe de ir no continente africano. Nossa. Onde tudo começou. Aqui, ó. Onde tudo começou. Eu estava vendo uma aula sobre o branqueamento, assim, não o branqueamento que a gente estuda, que os europeus branquearam o Brasil, né? Mas como foi o processo ao longo de milhares de anos, né? Porque é milhares mesmo, né? São milhares de anos, de branqueamento a partir do deslocamento da origem africana para lugares situados com baixíssimas temperaturas cá do outro lado, na Europa. É muito interessante os cientistas que defendem, né, e que mostram. Menino, é um negócio assim, nossa, que coisa linda. Esse campo da biologia que estuda as mudanças, né, físicas a partir da questão geográfica, sim, das diásporas de povos, né, é muito impressionante porque você vai vendo que a questão do corpo tem muito a ver com o lugar, com as adaptações, com a própria maneira de vida e até do que se alimenta, né? Sim. Outro dia eu vi um cara fazendo uma brincadeira, eu achei muito interessante, ele falando, o pessoal gosta muito de sushi, tudo bem, é maravilhoso, mas lembre-se que o japonês desenvolveu várias coisas com o peixe, porque ele não tinha lugar nem para plantar ou nem para ter gado e não tinha gado. Então, eles se alimentavam com peixe, não é porque eles eram superiores, é porque tinha uma questão deles, que às vezes tem essa coisa, tal coisa é superior. Não, cultura não existe isso. Cultura, você sobrevive num lugar
e a partir daquele lugar você desenvolve sua maneira de vida de acordo às possibilidades daquele lugar também, não é? Então, quando pega ali a orquestra sinfônica, que os europeus tanto vão, que fantástico, chegar lá no século XIX, esquecem as várias contribuições de vários povos ali. Esquece a contribuição da matemática, esquece a contribuição de toda a questão tecnológica que possibilitou até a navegação. Então, essa é uma questão. Eu vi um debate esses dias sobre a questão da universidade. E a primeira universidade não é na Europa, é justamente uma universidade muçulmana, e que a primeira universidade medieval europeia tem a questão dos muçulmanos. E eu sempre me perguntei por que Tomás de Aquino vai pegar a tradução de Aristóteles feita por Avicena e Averroes, que são dois muçulmanos, né, que traduziram do grego para o latim. E o que esses caras estão fazendo ali no período de cruzadas nas universidades? Então, aí está a resposta, os grandes sábios mouros, né, que conviveram muito bem na Idade Média, ali dentro da academia, mas que não estava dentro da academia, não servia. E aí a gente vai ver a escravidão no Renascimento, esse processo absurdo. Mas, e aí você falando dessa questão do embranquecimento, eu digo para os meninos sempre o seguinte: como é importante você estudar a antiguidade, entender bem a antiguidade, e esquecer que a partir da ascensão do cristianismo, o continente africano ficou lá esquecido. E quando se volta, é da pior forma possível. E não só esquecido, como decadente, né? Porque esquecido no sentido pior da palavra, né? De querer, de menosprezar. Bem lembrado. É terrível. Porque, por exemplo, quando você estuda a Gana da antiguidade, Gana era um centro de ouro. Eles tinham tanto ouro que eles colocavam ouro com sal, porque eles não tinham sal. Né? A importância do sal para a manutenção do alimento é algo absurdo. Não é o gosto, a gente pega sal hoje, porque a comida fica insossa. Não, durante muito tempo, eu diria que durante todo o tempo, porque a geladeira e o freezer são coisas bem contemporâneas, eu não vou nem dizer moderna. Porque eu lembro que a primeira geladeira em minha casa foi década de 80. Tem 40 anos. Tem lugares que tinha aquela geladeira a gás, né? Lugares que não tinha eletricidade. Exato. Minha mãe guardava algumas coisas na casa da vizinha, porque não tinha geladeira. Porque fogão dá jeito. Fogão dá jeito. Pega a lenha, bota, né? Mas geladeira, você tem que ter sal. Durante muito tempo, quando meu pai era pescador, eu aprendi a comer peixe salgado mesmo. Sim, minha mãe salgava e durava, ou salgava, ou fritava e botava dentro da farinha para não amolecer. Então, o sal, né, a própria palavra salário vem dessa ideia. Exato. Os soldados romanos recebiam o saldo na aposentadoria, que era uma quantidade de sal e uma terra, e ali ele pegava os animais. Então, imagine se você, numa família que não é muito grande, você mata um animal grande, se você não salgar e botar para secar no sol, você vai perder toda aquela carne que não vai ser consumida naquele momento. E era pendurado ali, ficava ali, e conseguia passar o tempo conservado. Por isso que tem a carne de sol preso, a carne de sol, que era a forma de conservar a carne, salgando, né? Nossa, eu vivi isso tem muito tempo de minha vida. Muito, muito tempo. E os ganeses, né? Eles faziam essa troca, o comércio era esse. Tinha muito ouro, até que a Europa descobriu que eles tinham ouro. Bom, aí vem também o Koeber trazendo esse comportamento do indivíduo, né? Então, cultura também está ligado ao comportamento. Hoje isso é uma discussão muito boa, porque até onde se pode respeitar um comportamento de uma cultura que fere direitos humanos? Essa é uma discussão muito interessante, tá? E que não quer dizer que uma cultura seja inferior ou superior, quer dizer que há culturas que não garantem a dignidade do ser humano, dignidade que é garantida pela Declaração dos Direitos Humanos, que é algo mundial, pelo menos para os países que compõem a ONU, né?
Então, quando a gente vê esse direito humano cerceado, não é que é uma cultura inferior, não é essa a palavra, tá? Mas é uma cultura que não respeita os direitos humanos e que, por isso, precisa de uma intervenção de cunho político, de cunho sociológico. É algo que é complexo, porque as fronteiras de um país, para serem ultrapassadas, precisam de toda uma questão diplomática, né, Ronald? E tem um princípio ético, é o princípio de não intervenção se não há a questão da vítima, né? Então, por exemplo, existem culturas em que as pessoas são subjugadas, mas elas não entendem aquilo desta maneira. Eu digo sempre, ó, quando a gente fala de educação, tem dois tipos de educação na sociabilidade do indivíduo, que é a educação formal e a informal. Em alguns lugares, a mulher não tem direito à educação formal, ou seja, ir para a escola. Foi o caso de Malala, né, que quase perdeu a vida defendendo isso. Mas em várias comunidades ali onde Malala vivia, acharam que era coerente se ter mulher na escola. Mas na própria comunidade de Malala, não sei hoje, mas passou muito tempo, em que as próprias meninas diziam que a educação delas era em casa e não na escola. Então, você não pode chegar lá e dizer, ó, a partir de agora todo mundo vai ter que ir para a escola. Porque quem tem que decidir isso é aquele povo. E se a mulher não se acha, né, sem esse direito e vê que contempla para ela a ideia da formação em casa, que a gente pode achar um absurdo, mas eu digo que as meninas ricas da cidade de Salvador, as minhas muito ricas, eram formadas no Instituto Feminino, que aprendiam coisas relacionadas à casa. Né? Então, era uma formação burguesa da mulher que era assim, se você pensar, você vai dizer, meu Deus, o que era isso? O primeiro movimento feminista, a primeira onda, como é chamada, era uma luta basicamente por sufrágio, né? Uma luta por voto. E era um movimento de mulheres brancas, classe média e classe média alta, tanto que a Tuti, né, vem como negra e num congresso, numa dessas convenções, ela ouve uma dessas mulheres brancas, classe alta, ela que é uma alforriada, nós não queremos mais homens nos ajudando a subir escadas, nós não queremos que homens abram a nossa carruagem. E aí ela escreve um discurso na convenção que ficou famoso, que é, então eu não sou mulher, porque ela diz o seguinte, nunca nenhum homem abriu para mim a porta da carruagem, nunca nenhum homem me ajudou a subir escadas, então eu não sou mulher? E aí vem um novo ciclo, né? Uma nova luta que não é mais por votar ou não votar, porque o voto durante a história é um voto que não atinge só a mulher. Homens pobres não votavam também. Sufrágio universal para alguns países é uma coisa muito contemporânea e para outros nem existe ainda. Né? Então, assim, estudar o feminismo é uma coisa fantástica para entender um pouco que não é um feminismo, são os feminismos. Né? E aí, quando você vai para a questão das agendas, das pautas, você percebe que a discussão da mulher, como, por exemplo, Virginia Woolf, ou Woolf, como alguns preferem. Sim, Woolf. Né, que ela diz o seguinte, ela está ali num quarto só para ela, ou seja, a mulher tem um lugar, um espaço para produzir a escrita, que ela está falando de uma mulher que pode escrever, de uma mulher letrada que pode escrever, enquanto existe o caso das mulheres operárias, que tem a casa, o trabalho e um terceiro turno entre tudo isso. Exato. Por exemplo, hoje se briga muito pelo feminismo, por um feminismo que fala em nome de mulheres que são historicamente abandonadas e até mulheres trans. Quem representa a mulher trans? Aí você entrou numa discussão muito séria que parece, e aí a gente falando de cultura, a gente toca em um ponto que hoje se faz delicado depois de muitas lutas e que deveria ser um ponto passivo. Né? Deveria se chegar a um acordo, porque não havia mais uma discussão em relação à superioridade de condutas sociais.
No Exato. sentido não que diz respeito a infringir a moral do outro, mas de práticas sexuais individuais, Uhum. que aí vale a redundância, particulares. Então, ainda há a preocupação com, né, a ideia da questão sexual, comportamental Sim, do outro, que não pertence ao meu grupo exato. social, à minha religião, Uhum. à minha Uhum. ideia. E Isso é que eu uma coisa quero extremamente normatizar, olha aí de individual. novo a ideia, normatizar a partir de um estereótipo do que é certo e o que é errado. Eu não estou dizendo aqui que Exato. a pessoa que tem uma religião é conservador, está errado. Só estou dizendo que estabelecer essa mesma norma de forma universal para todos, quando pessoas são diferentes e nem pertencem ao mesmo grupo, é não entender a diversidade cultural. E nem entender o direito de escolhas individuais. Sim, Tá? não é? Então, aqui envolve uma série de fatores, a gente ficou nisso aí exatamente para você entender como um conceito dá uma aula. A gente poderia ficar aqui mostrando para vocês que até quem diz que é mente aberta, que não gosta de preconceito, não tem questões culturais fortes em relação ao outro. Eu lembro que o Essa de Queiroz, né, quando escreveu Correspondência de Fradique Mendes, diz numa das cartas, né, que é o Fradique, que é o Essa, né, enfim, Uhum. não vem ao caso, mas que para você entender a cultura do outro, é preciso que quando você vá até ela, você deixe sua própria cultura, você se dispa. Porque se você for vestido com sua cultura, vai ser muito difícil você atingir a cultura do outro. E é muito interessante dizer isso, né? Eu falo interessante do significado da palavra interessante mesmo, porque a tendência de quem fica resguardado unicamente por sua cultura é sempre estar armado para aquilo que não cabe na sua cultura. E aí vem a palavra desvalor. Não esqueça que cada um tem cultura, cada um tem identidade, cada um tem pertencimento a esta cultura. A questão é a gente Sim. educar pessoas para que sejam capazes de respeitar, isso é um ato de humildade, maturidade, entender que o outro tem escolhas dele. E é muito soberbo eu dizer que a minha forma de ver é certa e a do outro, portanto, é errada. Até porque esses conceitos, quando a gente vem para a cultura, por exemplo, vamos pegar esse slide de cultura popular, que eu considero uma cultura riquíssima e extremamente complexa. Ronald caiu, mas daqui a pouco volta. É complexa a cultura popular. É uma cultura que nasce de forma completamente espontânea. Então, esse conjunto de elementos específicos de uma região, que vem de hábitos, tradições, costumes, tem uma imposição academicista, tem a esquentar os bancos, relacionado a uma sociodiversidade, tem menos valor do que. Aí eu vou passar para a Ronald daqui a pouco, e eu vou fazer uma relação e vou passar para ele. Tem menos valor do que uma cultura acadêmica. Olha as imagens, o que é que a gente bota aqui? Bumba meu boi, quadrilha junina, carne. A gente vem e vê ali um balé, que pode ser o de Bolshoi. A gente tem música clássica. Então, a cultura erudita, repare, a cultura popular tem elementos relacionados a tradições, a costumes, a regiões, enquanto a erudita, só para você comparar, está ligada a pensamento, eu acho, a própria definição extremamente preconceituosa, porque eu acho que é muito subjetivo você falar de pensamentos mais elaborados, porque eu não sei o que significa, e aí eu estou me colocando mesmo como professor de português, que não tem um valor semântico para uma coisa mais elaborada, eu não sei o que é mais elaborado nesse sentido aí, técnico e elitizado. Agora, esse elitizado tem a ver com o potente poder de mandar no conhecimento e nas áreas do conhecimento que são instituídas socialmente como área de conhecimento, que é a universidade, a academia. Então, é o pensamento acadêmico.
Então, a gente tem um acesso que durante uma história inteira não foi democratizado. O acesso à cultura erudita sempre foi mais cerceado ao detentor do poder econômico e social e mais negado às camadas mais populares. Hoje, a gente pode dizer, e eu coloco isso aí porque vem também no material de vocês, que o acesso é um pouquinho mais democratizado, mas eu ainda me surpreendo quando eu vejo uma reportagem dizendo: um jovem da periferia de Salvador foi escolhido para a orquestra sinfônica de não sei onde, para o balé. Por que isso é notícia, professor Ronaldo? O senhor pode me explicar? Bom, aí a gente tem a ideia de cultura como acúmulo e também a separação entre quem pode ou não ter acesso a esse bem simbólico que é o capital cultural. Então, na medida que você tem esse poder simbólico, que é o poder econômico, atrelado a uma ideia aristocrática, que é o poder cultural ou capital cultural, né? As duas palavras têm muito a dizer, capital, possibilidade de você ter isso. E aí vem uma outra questão que hoje, eu estava esses dias falando sobre o papel da nobreza, estava num grupo discutindo a diferença de se entender a nobreza, que nunca sai a nobreza e entra a burguesia. A burguesia ela tem dinheiro, e se ela quer estar no espaço do capital cultural, ela tem que se transformar de uma maneira mais aristocrática. E que tem aquela galera que já pertence à aristocracia que começa a viver como burguês. Então, você tem um nobre burguês e um nobre cortês, que é aquele nobre que está na corte e não está ganhando dinheiro, mas ele está no espaço cultural, ele está nos salões de festa, ele está nos saraus, no espaço em que a cultura existe. Por quê? Porque você entender que a tecnologia, aí vem a questão do Walter Benjamin, que a tecnologia vai popularizar culturas antes só que tinha acesso a quem tinha dinheiro para ir para um concerto, mas também vai dizer aquilo que é cultura e aquilo que não é cultura. Notem, a gente já entrou aí no século XX, mas ainda tem uma questão etnocêntrica, uma questão do valor em relação ao conhecimento a partir de uma arte que se tende a ser mais rebuscada porque tem um acúmulo de coisas. E a manifestação popular desprezada. E aí você vai para um problema que a Escola de Frankfurt vai trabalhar bastante, que é a ideia de que, por que há essa cultura tida como erudita, ela é boa? E a pergunta fundamental, da onde ela surge? No início, ela não surgiu de uma questão popular. Então, por exemplo, o grande exemplo que eu gosto de dar, e Paulinha sabe, é a Chiquinha Gonzaga, que traz a formação clássica, mas que vai se debruçar na música popular, que era o lundu, que era a música de origem dos povos ali, né, africanos ou brasileiros com essa cultura, e que vai trazer ali uma dança que era vista como sensual, imprópria, erótica. Exato. E aí ela pega e vai transformar isso, trazendo ali o chorinho, que vai ser desprezado. E hoje a gente tem o chorinho como a música erudita brasileira. Estudada nas universidades, né? Exato. E aí você entende que quem é que faz o quê para você desprezar. Por exemplo, uma vez um conhecido disse assim, eu fiquei impressionado, porque eu estava na Áustria e vi aqueles meninos indo para a escola, a maioria com violino, com violoncelo, com trompete, os instrumentos da orquestra sinfônica. Sim, mas aquilo ali na cultura deles não é porque é melhor, é porque tem acesso. Porque se o menino hoje, que vai ser colocado como manchete, como notícia, porque ele da favela foi para a orquestra sinfônica, mostra que ele não poderia estar porque ele não tem capital cultural para ter. Que ele furou a bolha de sair de um espaço que não era dele para ter um poder simbólico que não pertence àquele grupo. Então, isso fala muito de questões de classes e divisões sociais
a partir de um capital que é cultura, que o Bourdieu tanto trabalha. E que as pessoas acham, não, veja, você pode estar na mesma sala, com os mesmos professores, mas se você consegue assistir uma série e perceber naquela série mais do que entretenimento, você já começa a ter um capital cultural. Se você viaja não só para tirar foto, mas para conhecer lugares, você começa a ter capital cultural. Mas o capital cultural também requer o capital, porque viajar, livros, Ingresso. tudo isso tem um custo. Então, há de convir que é por isso que hoje, né, alguns autores aí, como a Marilena Chauí, o Gessé Souza, criticam a nova ideia de elite, que é uma elite que se faz a partir de simplesmente ter o dinheiro e não ter aquilo que os outros antes tinham e esnobavam. Porque uma coisa é você não ter acesso. A internet democratizou. Você pode ser um especialista em bar a partir de vários cursos que a internet vai te possibilitar e livros gratuitos que você vai encontrar na internet. Mas isso aí, você pode furar a bolha. Mas o que do outro lado da bolha faz? Se fecha te negando esse tipo de acesso quando esse acesso é de graça. E que Sim. Não é tão de graça assim, porque a gente às vezes está com um grupo que tem acesso à internet, tem que ter tecnologia para isso, mas a gente não pode pensar que isso é o comum de todo brasileiro. É muito bom, viu, galera, ouvir isso, porque isso tem um lado que é teórico e tem um lado de vivência, né? Um lado que a gente acompanha, né? Quando você tem uma origem mais humilde, você vai pela primeira vez ao teatro, ao cinema, é algo que você nunca mais esquece. Quando você cresce numa sociedade que você vai ao cinema com frequência, aquilo já faz parte da sua rotina, né? Tem lugares que quando você não frequenta, você não se acha pertencente. Nos momentos que você vai, você se sente meio. Até que você adquire um nível de conhecimento e consciência que você diz, mas meu lugar é onde eu quero estar. Uhum. Mas aí é escolha, né, Paula? Aí é escolha. Exato, aí é escolha. Do ponto de vista sociológico, muita gente não tem nunca essa escolha porque não tem esse nível de consciência. Porque não tem permissão para ter. Isso é de uma riqueza para discutir. Muito, muito grande. Eu digo que o acesso à vida religiosa me possibilitou um capital cultural que, Sim. dado aonde eu nasci, eu nunca teria. Porque eu nem sabia que existia a possibilidade de certas coisas. Não é? Então, por exemplo, passei muito tempo estudando música clássica. Querendo ou não, você aprende a gostar. Passei muito tempo vendo quadros e dizendo, olha, aqui é do século XVIII, aqui é do século XIX, esse é diferente desse, porque aqui essa escultura é de barro, é de terracota. Aí você diz, terracota. Entendeu? Eu trabalho isso em arquitetura colonial, as casas. Eu vou trabalhando cada material. Aí os a pedra de Liós, que era a pedra que limpava. E tem toda. Isso é arte. A arquitetura, por muito tempo, foi considerada uma área de arte, porque o cara estava aqui, os materiais para chegarem da Europa. Primeiro que era um custo alto, vamos usar o que tem aqui, já que aqui é tão abundante. Então, você tem muita coisa aqui. O estilo colonial usou e usou muito, usou bem, e hoje tem um valor muito interessante, né? Porque é ressignificação. Antes, o nome colonial vinha da colônia. Hoje tem uma outra significação, um outro lugar semântico, né? E social, outro capital simbólico. É muita coisa. E aí vem o capitalismo, vem uma visão, vamos gerar lucro,
E uma boa forma de gerar lucro, eu gosto muito dessa imagem, tá? Ela merece uma interpretação bem interessante, porque lá na parte de cima que está entrando, repare que são culturas diferentes. Dá para a gente perceber que é bem diferente. Quando passa pelo processo da cultura de massa, sai todo mundo igualzinho. E tem uma representação aí de quem gira essa manivela muito, né? Hoje você tem uma representação dessa cultura de massa. Você anda em qualquer canto de cidade grande no Brasil, você encontra uma McDonald's, né? Você encontra uma Burger King, você encontra shopping center. Sinal de desenvolvimento de um interior, já tem shopping, né? Já lá tem até shopping. Não, você mora numa cidade menor. Não, tem até shopping. As pessoas dizem isso que nem percebem. O quanto o shopping é o espaço da cultura de massa. As lojas de departamento, né? Ontem a gente estava num lugar, eu e Ronaldo, não por coincidência, a gente vira e mexe está junto, graças ao bom e grande espírito. Olha, e isso é bom, porque dizem que a Tia Bédia é das pessoas que mais a gente convive, viu? Que bom. Ai, eu estou feliz, porque você está na minha média. Estamos juntos, né, Márcio? Estamos juntos. E a discussão era sobre um tênis, Ronaldo está aí para não me deixar mentir, tênis que custava 1.000. Foi verdade ou mentira, professor? Verdade, verdade. Sobre um tênis que custava R$ 1.800. Para mim, dentro do meu olhar, e aí eu posso dizer que dentro do de Ronald também. Isso não cabe, não cabe em mim pensar em comprar um sapato. Eu acho que se meu filho disser, mãe, me dê um sapato, ele não vai pedir, tá? Eu já tenho essa peça. Ele vai dizer que com 1.800 ele compra 1,5 milhão de sapatos. Mas um sapato no valor de R$ 1.800 é muito cultura de massa. Não porque todo mundo vai querer comprar, mas desperta um desejo. Se a gente vacilar, a gente olha e diz assim, uau, quem tem esse sapato. Tem gente que divide iPhone de quantas vezes, professor? 30, 48, como se fosse um carro. Eu lembro muito do Ariano Suassuna quando ele diz assim, que chegou no lugar e se dividia lá as pessoas que foram à Disney e aquelas que não foram. E que, assim, essa ideia da questão simbólica. Por quê? Para um atleta, que é uma discussão, um tênis que tem aquela performance vai atender um propósito. E aí a discussão chegou a mais do que isso, né? Tênis de 22 mil, 30 mil, etc., que são tênis que, pelo menos aquele de 1.800, tem um lado anatômico, desportivo, e que os outros são até desconfortáveis, segundo as pessoas, porque isso aí não me entende. Que entendem de tênis. Entende. Porque eu uso o sapato de couro, que eu aprendi com meu pai, que durava mais. Eu usava Quixote. Eu usei Quixote, usei ao colo e sempre uso All Star. Mas isso é interessante que você está dizendo aí, na conversa de ontem, porque uma pessoa que entende de tênis, a gente está rindo, mas é legal a gente conversar com quem entende dessas coisas, porque eu não entendo de tênis. Não, assim, o de 20 mil é desconfortável, e é assim para influenciador, é para o cara que faz publicidade. Eu falei, pô, o cara está fazendo publicidade para vender. Olha a cultura de massa hoje, o youtuber. Youtuber hoje dá dinheiro. Para o cara vender uma coisa e ele está dizendo que não serve, mas que a pessoa está comprando, porque se compra, vai ficar igual a quem está anunciando. E isso aqui não é um julgamento de quem compra e quem tem, não. Não mesmo. Dizer que, dentro da ideia que a gente tem de cultura de massa, por exemplo, para mim, marca, aí vem de uma questão de aprendizado e de vivência. Marca tem que ter qualidade. Você pagar por uma coisa que tem um custo-benefício. Né? Que equivalham, né? Porque no momento em que você usa um tênis que é muito caro e que não tem um conforto, não tem um custo-benefício, porque não dura, etc., é simplesmente uma questão simbólica de inserção ao grupo e que, dependendo de como esse tênis foi conquistado e construído, é algo que é só um símbolo de algo que você quer pertencer e não pertence. E hoje eu estava conversando com o Juliano de Geografia, a gente falando justamente da ideia
de que eu já falei em algumas turmas de segundo ano, que é assim, a gente diz assim, hoje as pessoas de tal família, famílias muito ricas do Brasil, fora do Brasil, casam entre eles. Mas é porque tem casamento arranjado? Não, é porque eles passeiam num espaço que só pertence é o a eles. mesmo. Exato, que é o mesmo. É o mesmo. Aí Por que a exemplo, gente às vezes acha que, dependendo, claro, a gente pode estar falando com uma pessoa que pertence a esse espaço, mas tem pessoas que acham que pertencem e que não pertencem. Porque existe uma cultura massificada que vai dizer, não basta você ter esse tênis que você pertence àquele grupo tal, que usa os tênis tal. Não tem problema nenhum você pertencer. Isso aqui não é uma exclusão de quem tem e uma valorização exato. de quem não tem. Não é isso. Embora eu não tenha 20 mil pagando Embora eu não deixar tenha, bem claro. e digo a você que, para mim, talvez se um dia eu tivesse, que é aquela velha história, eu não compro tal coisa assim. Você não compra porque você não tem dinheiro. Se você tivesse naquele nicho, talvez você comprasse. Agora, a indústria cultural, ela impõe um simbolismo. Claro. É como ela se impõe você o simbolismo que termina sendo machuca psicologicamente quem não pode pertencer. Exato. Porque você só se sente se for pertencente. Você só sente que existe se for pertencente. Isso é muito importante que o Ronaldo está falando aí. Entendam, porque as aulas não são só para acertar uma questão, ou quantas questões caem disso na prova. Isso é algo. Tudo bem, precisamos acertar, né? Ou devemos, sei lá, se devemos ou se precisamos. Mas é para a gente saber lidar com esse mundo lá fora. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem uma certa fama, porque lida com TV, e ele disse que foi para uma festa e que viu uma mulher lá, que ele não conhecia, e trocou de biquíni. Era uma festa à beira da piscina, de um grupo que tinha grana, e ela trocou de biquíni 3 ou 4 vezes. E que ele começou a observar quando ela trocou pela segunda vez. Ela trocou, tirou um monte de foto, depois trocou, tirou um monte de foto, aí ele foi procurar quem, saber quem era. É um youtuber. E aí ele foi se aproximando para entender aquilo. Ele é um curioso que nem a gente, viu, Ana? Ele descobriu o seguinte: ela estava no mesmo evento, usou 4 ou 5 biquínis diferentes, tirou fotos em posições diferentes, como se ela tivesse ido a 4 ou 5 eventos diferentes. Por que ela precisa disso? O público dela gosta disso. A cultura de massa, a indústria de massa entende o que se quer. Ela dá exatamente o que se quer. Ninguém te obriga a ir a McDonald's, mas McDonald's vira um programa, um evento. As crianças acham que ir no final do dia para McDonald's é um programaço. Enquanto, viu, Paulinha, que aí tem uma questão que, se você chega em alguns lugares, principalmente na Europa, Estados Unidos, o preço de um sanduíche daquele é muito mais em conta e que aqui machuca algumas crianças que não podem consumir aquilo porque dá a sensação de que elas não pertencem à sociedade civilizada, porque ela não pode consumir um produto porque não está ali no orçamento da família. Né? Então, é essa a questão que aqui você entende que a pessoa se machuca psicologicamente porque existe uma referência social que faz o indivíduo só se identificar se ele conseguir ter essa autorreferência, que não é dele, mas é a consciência coletiva imposta ao indivíduo. E é massa, que não é dele, mas é como se fosse, porque ele inculca isso, né? Ele introjeta. E aí eu isso aqui, essa imagem, né? Há um esvaziamento, porque se eu não pertenço, você dizendo uma coisa legal, porque eu não pertenço. Eu não pertenço, então eu não sou ninguém, eu não tenho uma identidade. E aí vem a importância de você se entender como pertencente a uma cultura que é verdadeira e não fabricada como a indústria cultural. Massa, muito bom. Muito bom. E que é uma luta hoje. Porque como o grande veículo é a mídia, olha aqui embaixo, meio de comunicação,
E massifica exatamente, porque iguala todo mundo, massificar é tornar massa, né? Então, o objetivo é transcender distinção. Deixa de ser quem é individualmente para ser um só, sem nenhuma barreira. Isso na globalização é perfeito, pô. Perfeito, que vem desde a Revolução Industrial. O Brasil trouxe até patins para gelo. Agora, para que aqui no Nordeste a gente queria patins para gelo? Talvez para esquiar no sertão, né? Não, eu vi uma coisa muito engraçada. Isso um tempo atrás, eu estava em Pernambuco, tinha um cara, um vendedor de cocos, que tinha um patins de gelo, cabeça para baixo, preso no negócio, ele abriu o coco com aquilo. Sabe o que lembra o náufrago? Sim, ele usa para isso. Eu disse, gente, isso é fantástico, porque é assim dizer, isso aqui só pode me servir para isso. Então, a gente falou que se subordina à indústria cultural, tá? Bom, aí a gente já entra em perspectivas culturais, mas a gente está no finzinho, vamos só trabalhar esse conceito, que tem a ver tudo com tudo que a gente trouxe antes, né? Exatamente essas perspectivas mudam um pouco a rota, né? Porque é uma tentativa de compreender as causas das variações culturais e os sentidos de cada cultura. Eu acho que as perspectivas culturais, Ronald, dialogam muito com essa questão do relativismo, só que o relativismo prega muito não a análise, mas o respeito. Enquanto as perspectivas traz essa questão de há maneiras positivas e negativas de se tratar a cultura. Enquanto o relativismo diz assim, olha, eu sou um ser cultural que respeito outro ser cultural e quero, na mesma medida, ser respeitado, né? Sim, que é justamente a questão que é muito cara, né, dentro do aspecto, a gente falou no primeiro ano, a estética, a ética, que é a ideia da alteridade, da diversidade. O outro é diferente e, portanto, igual. Ele não é igual porque é igual, mas ele é igual porque é diferente. Né? Como diz lá o trocadilho, a nossa maior igualdade é a diversidade. Uhum. Então, assim, é respeitar o outro a partir da sua identidade, seu pertencimento e sua individualidade. Gente, nunca confundam duas palavras extremamente distintas: individualismo e individualidade. É igual positivismo e positividade, né? Positividade. Que é justamente, eu troquei a palavra na prova, positivismo, por cientificismo. Mas mudou tudo. Eu disse, não mudou. Se você entende positivismo e cientificismo, você entende a diferença de positividade tranquilamente. É verdade. E assim, né, se lembrar que é uma teoria de conjuntos, né, porque o positivismo está dentro do cientificismo, sim, está contido nele, e que quando você vem para o positivismo, você tem um risco muito grande de uma visão etnocêntrica, de uma visão porque transforma o preconceito, desculpe, Paulo, interromper, transforma o preconceito em algo científico. É aquilo que Magnoli fala, né? Quando é que surge o racismo, entre muitas aspas, científico? Quando você tenta justificar o racismo a partir de diferenças que se atribuem biológicas, quando o Gabineau faz aquela diferença, porque tem um crânio X, o crânio Y, e por isso é mais ou menos inteligente. Você tem uma manipulação de dados científicos para valorizar o racismo. E o Gilberto Freire faz na mesma onda, né? Ele traz uma coisa diferente, mas ainda tem a questão de superioridade do homem branco, mas vai valorizar a miscigenação, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma construção de passagem, mas não consegue tudo. Darcy Ribeiro, que é o grande mestre aí, o Florestan Fernandes, que apesar de não ser um antropólogo, vai trabalhar bastante a questão da condição do homem, da mulher negra na sociedade, dada a ideia de conjuntura social que vem da educação ou da falta de educação. Pronto. Aí a gente fecha. Veja que quando a gente começa a entrar em discussões, gente, não dá para ficar trabalhando só o conceito pura e simplesmente, até porque não é a nossa vibe, a gente gosta do conceito, mas gosta da crítica também, a nossa ideia é, com as aulas também, tornar vocês pessoas com criticidade,
Não é? Não é para criticar tudo, mas é para se posicionar diante daquilo que merece ser criticado. Não é assimilar conceitos para acertar uma questão, é acertar a questão porque assimilou o conceito e é capaz de construir um raciocínio a partir daquele conceito que torne você melhor para a sociedade, e ao se tornar melhor para a sociedade, você torna a sociedade melhor. Para você também. Para você também. Seja egoísta, cuide do outro. Tá? Então, essa é a ideia. Eu queria agradecer a presença de vocês. Dizer que estamos nas sedes, tanto no Itaigara quanto no Monet. Existindo alguma dúvida, por favor, nos acesse. Eu estou 2 dias no Itaigara e 1 no Monet. Ronald está 3 dias no Itaigara, né, Ronald? E 1 no Monet. Eu estou 4 dias no Itaigara e nas quartas-feiras no Monet. Você é aluno no 2º ano, eu dou aula no 3º ano, mas no horário que você me encontrar, tiver uma dúvida, estarei feliz em tirar Pode nos parar. Aliás, não só para dúvida, pode parar para dar um abraço, a gente gosta de abraço. Legal. E com 2 anos de pandemia, a gente está em déficit de abraço, então pode vir, que estamos de coração aberto, tá bom? Então, gratidão, valeu, e na semana que vem a gente já vai postar a segunda aula. Toda semana agora vocês vão ter uma aula de arte, lembrando que vai ser cobrado nos simulados, tá bom? Ronald, obrigada. Beijo. Obrigado, Paulinha. Até semana que vem. Tchau, tchau.